A gente volta a falar da situação preocupante na zona da Mata Mineira. Quando a gente fala, né, de grandes acumulados de chuva, sempre surge a pergunta: por que isso acontece? É algo pontual? A gente ainda vai ter novos episódios nos próximos dias? Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, a gente chama agora aqui no nosso TJ o meteorologista, o Giovanni Dolif, para participar com a gente. Oi, Giovanni, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Uma boa tarde para você. Oi, Raiane, muito boa tarde, Renato, boa tarde a todos os espectadores da TV Aparecida. Dolif, já aproveito para perguntar para você, né, quando a gente tem esse tipo de chuva mais persistente, um acumulado muito grande, como vem acontecendo ali na região da zona da Mata Mineira, região de Juiz de Fora, Ubá, há risco de novos temporais ou esse cenário deve começar a se estabilizar agora, já que choveu muito para o período? Tem risco sim, Raiane. Tivemos ontem, de novo, chuva forte, não tão volumosa que nem a primeira da segunda-feira, mas em cima de um solo já encharcado, rios, córregos com nível muito alto, nem precisa chover tanto para a gente ter novos deslizamentos ou alagamentos e enxurrados, né, como aconteceu ontem. A situação ali em Juiz de Fora é de alto risco. O CEMADEM mantém vigente um alerta do nível máximo do CEMADEM, que tem níveis moderado, em amarelo, alto em laranja e muito alto em vermelho. Tem inclusive um mapa aqui atrás de mim, ó, com essas cores, indicando o número de municípios com esses níveis de alerta. E a gente tem ali em Minas a cor vermelha por conta justamente desses municípios que estão com o nível máximo de alerta, nível muito alto. Tem aqui Juiz de Fora, tem também outro município vizinho aqui, que é o município de Matias Barbosa, e tem um pouco mais em cima aqui o município de Ubá, os três com risco muito alto, por conta da chuva que já caiu e por conta do risco de novas chuvas acontecerem ali naquela região. Raiane. Giovanni, muito boa tarde para você. Esse sistema que provocou toda essa situação pode avançar para outras áreas de Minas Gerais ou até atingir o interior de São Paulo, por exemplo? Renato, a gente tem uma frente fria que está avançando. Nesse momento, ela está na altura de São Paulo, litoral de São Paulo, se aproximando do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, regiões que ela deve atingir na próxima madrugada, na próxima noite, madrugada, e essa frente fria vai avançando. Então, esse risco que a gente ainda tem hoje, né, tarde, noite, ali no sul de Minas, é por conta também da aproximação dessa frente fria. E à medida que essa frente fria ao longo da sexta-feira for avançando, na tarde, noite de sexta-feira, então, estado do Rio de Janeiro, o centro-norte de Minas Gerais, outros municípios podem ser atingidos com chuvas fortes. Também ali no Espírito Santo, e depois no final de semana ela continua subindo. Vai até a Bahia e pode também, por lá, causar temporais desses que causam impacto, né? Que superam a capacidade de drenagem das cidades, fazendo com que rios, córregos transbordem, encharcando o solo, trazendo risco de deslizamento de terra. Agora, o desastre em si, ele é resultado de uma combinação de um evento de chuva intensa e uma vulnerabilidade socioambiental. Então, uma chuva muito forte em áreas onde não tem riscos não causa problema. Agora, em municípios como Juiz de Fora, por exemplo, tem 130 mil pessoas em áreas de risco, está entre os 10 municípios com o maior número de pessoas em áreas de risco, então a chuva causa um impacto maior. Dolif, você falou, né, desse acumulado de chuva e também de outras regiões que devem ter chuva no fim de semana. Nós estamos vivendo aí poucos dias de março, que é realmente já esperado o mês mais chuvoso. O que a gente pode esperar desse comecinho de março, já na semana que vem, para o restante do Brasil? A gente vai ter mais chuvas? Raiane, esse finalzinho de fevereiro está assim, com toda essa chuva, né? Mas essa frente fria ela vai conseguir avançar um pouco mais para norte, e ela marca um primeiro passo de transição para o outono. Por que um primeiro? Porque atrás dela vem um ar mais seco. Eu vou aproveitar essa imagem de satélite aqui para ilustrar. A imagem de satélite em tempo real, de agora, a frente fria está aqui. A gente tem uma faixa de nuvens aqui no oceano, uma movimentação aqui de sul para norte, chegando aqui no litoral de São Paulo. Esses coloridos são raios de descargas elétricas, né, temporais, no sul de Minas, inclusive, próximo ali de Juiz de Fora, no Rio, outras áreas de Minas, Centro-Oeste, Nordeste, acontecendo trovoadas nesse momento. Mas eu quero mostrar que aqui, nessa região, tem poucas nuvens. É por onde o ar frio está entrando.
Então, à medida que ele entra, no encontro com a massa de ar quente úmida, ele causa essas tempestades. Mas à medida que ele vai avançando, dentro dele o ar não está tão úmido, é um ar mais seco. Então, com essa frente fria avançando para norte, as chuvas vão diminuir no estado de São Paulo, a partir do final de semana, começo da semana que vem, diminuir no estado de São Paulo e boa parte do sudeste, tá? E o ar, então, começa a mudar. Então, é um primeiro pequeno passo, né? Ainda não é o outono em definitivo. Depois dessa frente fria, aí aos poucos volta a esquentar, em março a gente ainda pode voltar a ter episódios de chuva, mas dificilmente de forma tão generalizada, né, em tantas regiões. Pode ter ainda chuva forte, mas chuvas fortes mais pontuais. Giovani, impressionante, né? A gente vê na imagem que você mostrou agora em tempo real como é que está carregado realmente o tempo sobre essa região do país. Giovani, muito obrigado, viu? Mais uma vez por explicar aqui pra gente, por estar com a gente no TJ Aparecida. Uma boa semana para você e até a próxima. Obrigado, Renato. Obrigado, Rayane. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente. Um abraço, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até mais, Giovani. Olha, ainda sobre as chuvas, a gente sabe que algumas deixam um rastro de prejuízo e também muitas dúvidas, né? Em meio a enchentes, deslizamentos e tempestades, quem tem seguro realmente está protegido? Para entender como funciona o seguro residencial e automotivo e até de vida em casos como esses, a gente conversa agora com o nosso repórter, o Eduardo Góes, que traz detalhes para a gente. Oi, Edu, boa tarde para você. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Rayane, a todos que nos acompanham no TJ Aparecida. Esse assunto ele é bem interessante, né? Porque aqui no Brasil, cerca de 37 a 40 milhões de pessoas por ano precisam de ser seguradas por conta de desastres naturais. Para falar um pouco a respeito do assunto, eu converso agora com a consultora de seguros, Tatiane Gomes, que vai esclarecer algumas questões sobre esse assunto. Tatiana, seja muito bem-vinda ao TJ Aparecida. Uma boa tarde para você. Em casos de catástrofes naturais, como, por exemplo, essa que tem acontecido em Juiz de Fora e também em outras partes do Brasil, que está chovendo muito durante essa semana, e a pessoa, por exemplo, tem algum dano na casa, perde carro, normalmente, em desastres naturais, os seguros cobrem o segurado. Como isso acontece? Uma boa tarde para você. Excelente tarde, tudo bem? Cobre. O seguro cobre catástrofes naturais, desde que a cobertura seja contratada corretamente. Então, se você tem um seguro residencial de incêndio, você precisa contratar a cobertura de alagamento, vendaval, desmoronamento, para que você possa ter essas coberturas. Mas cobre, sim. O risco excluído é de guerra. Ou, tipo, catástrofes como aconteceu na China. Foi uma época que aconteceu um tsunami que devastou uma região toda, que lá é uma coisa à parte. Mas o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo e tem acontecido cada vez mais, o seguro cobre. E no caso de seguro de vida, também funciona da mesma forma? O seguro de vida, ele cobre qualquer morte, qualquer causa. Então, tem cobertura e é fundamental fazer o seguro de vida. Um país forte, com uma economia forte, existe uma cultura de seguro de vida. Países com economia forte têm, porque o provedor vindo a faltar, a família tem um direito de sofrer sem precisar passar necessidade, depender de ajuda de governo. Então, o seguro de vida é fundamental para que as famílias, para quem fique, possa ter o direito de ter o luto sem passar necessidade e reestruturar a sua vida, tanto quanto o patrimonial também, né? Que se você perder sua casa numa situação dessa, também desestrutura uma família, uma região. Então, o seguro residencial bem contratado, com um corretor de seguro, com consultoria, faz toda a diferença. Seguro de automóvel também, a pessoa só não pode agravar o risco. Por exemplo, ela não pode enfiar o carro dela no alagamento, ela não pode estar onde o veículo não poderia estar, na beira da praia, por exemplo, na areia da praia. Aí ela pode perder o direito de seguro. Se ela estiver no local correto, fazendo o que é correto, protegendo o seu patrimônio, vai ter cobertura tranquilamente. No caso que você falava no início da entrevista, a pessoa tem que tomar cuidados e ver que tipo de seguro ela está contratando, como que é aquela apólice. Não é contratar qualquer coisa porque é mais barato, e sim verificar se os desastres naturais estão contratados ou não, é isso? Exatamente. Existem apólices com os riscos excluídos. Então, por isso a importância de você contratar com um profissional, um corretor de seguro, capacitado para poder instruir você e nunca fazer aquele seguro assim, eu quero mais barato e tira tudo. Porque na hora que você precisar, se você tirar justamente o que aconteceu, não vai ter cobertura.
As coberturas têm nome, então você precisa contratar as coberturas corretas para que você possa estar amparado. E muitas vezes é uma economia que é bem pequena, não compensa. O quanto mais completo você puder fazer o seguro, melhor. O segurado ele tem a obrigação de proteger seu patrimônio. Não é porque ele tem seguro que ele vai expor ao risco, né? Mas contratar corretamente uma cobertura completa, uma compreensiva, no caso do seguro automóvel é compreensiva. Cobre, colisão, incêndio, furto, roubo, alagamento. Desde que o cliente esteja feito a parte dele, vai cobrir normalmente. Ok, Tatiana, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no TJ Aparecido. Muito obrigado por essas informações, e essas informações são muito importantes, principalmente por conta desse momento que a gente está passando aqui no Brasil, de tantas chuvas e tantas pessoas precisando de ajuda e orientação em como agir nesses momentos. Eu deixo com vocês agora aí no estúdio. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, viu, Góes, por essas informações aqui nesse momento, né? É importante saber o que é direito, o que não é direito também. Agora, aqui no TJ Aparecida, a gente vai conversar com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério de Integração e de Desenvolvimento Regional, o Volney Wolff, que está ao vivo em Juiz de Fora, conversa com a gente aqui. Primeiramente, secretário, obrigado por ter atendido aqui a nossa equipe do TV Aparecida. Sim, boa tarde, Rayane, boa tarde, Renato. Secretário, já aproveito para te perguntar, né? Quando chegou aí toda a parte do governo federal, quando chegou ao município, qual que é o balanço que vocês já podem fazer dos desastres, dessas chuvas, das enchentes, de tudo que aconteceu aí na região da Zona da Mata Mineira? Então, dizer que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil já estava acompanhando, desde o primeiro momento, na passagem de segunda para terça-feira, o desenrolar do evento extremo que aconteceu aqui na Zona da Mata, mas em especial aqui em Juiz de Fora, né? Registrar que o mês de fevereiro choveu aqui praticamente quase 600 milímetros, o que quer dizer que é 3 vezes maior o normal, a chuva normal aqui, né? E ainda, naquela noite de segunda para terça-feira, foi registrado alguma coisa de chuva entre quase 200 milímetros, né? O que era esperado para 3, 4, 5 dias, choveu em apenas algumas horas, 5, 6 horas. Então, os impactos foram muito, muito grandioso aqui na população, na infraestrutura da região, principalmente Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, mas logo na terça-feira que chegamos aqui, já nos reunimos com a Defesa Civil do município, a Defesa Civil do Estado, com o objetivo de trabalharmos a muitas mãos, né, no sentido de construir soluções no menor tempo possível, com o objetivo de apoiar essa população que está sendo ainda impactado por esse evento extremo. Secretário, muito boa tarde para você. O que de imediato o governo federal pode fazer para ajudar essas vítimas neste momento, né? Qual o apoio que vocês podem levar na prática? Então, no primeiro momento ali da resposta, né, a gente tem que enaltecer aqui o trabalho extraordinário que o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tem feito ainda, né, na ação de busca, salvamento e resgate. Nós temos notícia que mais de 100 pessoas foram resgatadas da segunda para cá. As chuvas ainda aconteceram na noite de hoje, né? E no segundo momento, ainda na resposta, o governo federal trabalha muito próximo, tanto ao governo do Estado, mas em especial às prefeituras, na construção de planos, né? Com o objetivo de passar recursos para que os municípios consigam atender essa população que foi impactada, né? Então, nós já trabalhamos com Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, com os planos de ajuda humanitária, ainda na resposta, e com planos de restabelecimento. Então, esses recursos já estão sendo empenhados, então os prefeitos já começam a ter recursos do governo federal para poder fazer as contratações necessárias na ajuda humanitária, contratar, comprar cesta básica, comprar colchões, comprar kits de limpeza, higiene, enfim, ser capaz de
apoiar essa população que precisa nesse primeiro momento. Ainda, nos planos de ajuda de restabelecimento, também já temos planos aprovados nessas 3 cidades, como eu relatei anteriormente. Os prefeitos já têm recursos empenhados do governo federal para fazer contratação, principalmente de empresas especializadas em fazer essa limpeza mais grossa, tirar os entulhos das ruas, enfim, buscar trazer a normalidade a essas populações que estão sendo impactadas por esses eventos que têm acontecido aqui na última semana. Vonei, muito obrigado, viu, secretário, pela disponibilidade de falar com a gente. A gente sabe que a conexão está aí, né, em Juiz de Fora. A gente sabe que a internet, a eletricidade está muito comprometida por aí, mas muito obrigado por falar aqui com a TV Aparecida, para que a gente possa entender, né, tudo o que está acontecendo aí em Minas Gerais. Obrigado pela participação, viu? Um bom trabalho aí para o senhor. Eu que agradeço aí pela oportunidade de informar um pouquinho a população. Bom, agora voltamos a falar da situação em Juiz de Fora, porque além da previsão de chuva, existe o trabalho de resposta e também o apoio às famílias atingidas. E nós conversamos agora ao vivo com o 2º Tenente, o Leslie Amaral Menon, chefe da Diretoria de Resposta e da Diretoria de Análise Técnica da Defesa Civil de Minas Gerais, está aqui com a gente. Tenente, muito obrigado, viu, por atender a gente nesse momento tão difícil aí na cidade. Boa tarde. Tenente, qual a situação de momento no município? Olha, a situação de momento no município, nós permanecemos aí através da nossa central de inteligência monitorando as chuvas. Hoje existe uma previsão aí de 60 a 90 milímetros para a cidade de Juiz de Fora. Desde o início da tarde, contudo, essa chuva ela ainda não caiu, mas nós permanecemos em alerta, monitorando essa chuva para emitir os alertas. Tenente, justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Como tem funcionado o trabalho de monitoramento da Defesa Civil? Há equipes em campo 24 horas por dia? Como está sendo feito essa escala de vocês aí também, esse trabalho de vocês? Nós permanecemos aqui no posto de comando, trabalhando na ocorrência 24 horas, desde as primeiras horas da ocorrência. Lá em Belo Horizonte, nós temos nosso centro de monitoramento meteorológico, um hidrólogo, geólogo, meteorologista, que vão nos alimentando de informações. Essas informações elas são repassadas para as nossas autoridades e equipes nos locais, e também ela subsidia nós a mandar os alertas para a população, tanto os alertas severos quanto os alertas extremos. Tenente, e quais são as áreas mais críticas hoje em Juiz de Fora, né? O risco de novos deslizamentos ainda é muito grande? Sim, o risco de deslizamento ainda é muito grande, porque com as chuvas anteriores houve muita movimentação dessa cobertura vegetal. Ontem nós estávamos monitorando aqui por volta de 21 horas, e assim que começou a chover, já houve novos deslizamentos, justamente por causa desse solo encharcado, dessa réplica que está acontecendo, essa movimentação dessa massa já está muito pesada. Então, assim, é o que a gente tem trabalhado no momento. Tenente, para a gente finalizar, né, a entrevista aqui, quero agradecer já a sua participação. Qual que é a orientação da Defesa Civil, principalmente para o pessoal de Minas Gerais que está acompanhando, que está nos assistindo dessas regiões, né, que estão sendo alertadas pela Defesa Civil? A orientação é ficar atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil. É aquele alerta que é uma tecnologia nova que chama Cell Broadcast, onde que nós emitimos o alerta. Esse alerta ele é disparado no celular, ele faz barulho se o celular estiver no mudo. Se você estiver vendo um filme ou atendendo uma ligação, qualquer coisa parecida, ele interrompe isso daí e emite o alerta. Se você receber esse alerta, siga as orientações, não permaneça na área de risco, procure um local seguro para se proteger. Tenente, muito obrigado, viu? Mais uma vez, a gente sabe do trabalho de vocês todos aí em Minas Gerais por atender a gente aqui, trazer essas informações sobre Juiz de Fora no TJ Aparecida. Uma boa tarde, uma boa semana, um bom trabalho para vocês aí. Muito obrigado.